Bom dia, sejam bem-vindos à nossa escola bíblica, tempo em que temos aproveitado para trazer algumas ministrações que servem para todos, mas de uma certa maneira mais focado para o público mais jovem. Mas é claro, toda a palavra de Deus, ela é inspirada por ele de tal forma que é útil para todos nós. E hoje nós queremos falar sobre um jovem respeitado. Nós temos sim na Bíblia um jovem que, apesar da idade, se tornou líder, apesar da idade, foi muito útil no ministério, e assim como na semana passada nós falamos sobre Silas, que foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo, hoje vamos falar sobre Timóteo, que também foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. E este jovem, ele foi, de fato, muito respeitado e foi muito usado pelo Senhor. E quando a gente olha para a Bíblia, então nós vamos encontrar a história desse jovem chamado Timóteo. Quando a gente vê lá em Atos capítulo 16, versículos 1 e 2, nós vemos que já aparece alguma coisa a respeito desse jovem chamado Timóteo. E nós lemos o seguinte: e chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Quando a gente olha lá para Atos capítulo 16, nós vamos descobrir que é Paulo e a sua comitiva que estão chegando nessa região. E eles, então, quando chegam ali, encontram esse jovem chamado Timóteo, que era filho de uma judia crente, porém o pai dele era grego, quer dizer, o pai, no nosso linguajar hoje, o pai seria um não cristão, enquanto a mãe era uma mulher temente a Deus. E os irmãos lá de Listra davam bom testemunho, não só de Listra, mas também de Icônio, davam bom testemunho desse jovem chamado Timóteo. E a cidade está aí no momento em que Paulo faz a sua primeira viagem missionária, ele passa por Listra, que é esta cidade que está aí em destaque. Ele passa por várias cidades e também passa pela cidade de Listra. E nós conseguimos observar essa cidade aqui, que é o local que Paulo passa, tanto na primeira viagem missionária, como na segunda viagem missionária. E é lá, então, na cidade de Listra, que morava esse jovem chamado Timóteo. Como a gente viu no texto, a mãe dele era judia e o pai dele era grego. Não era, digamos assim, muito incomum que mulheres judias se casassem com homens que não fossem judeus. De uma certa maneira, isso não era bem visto pela religião judaica, porém acontecia. Então, Timóteo tem pais que eram o pai grego e a mãe judia. Ele era, então, natural da cidade de Listra, cidade que Paulo visitou pelo menos 2 vezes nas suas viagens missionárias. Provavelmente, Timóteo foi convertido quando tinha uns 13 anos de idade, aproximadamente. Foi quando Paulo passou por Listra na sua primeira viagem missionária. Então, olha que importante, que legal, um adolescente, né, com 13 anos de idade, reconhecendo a verdade do evangelho, e Paulo, nessa época, já era um cristão, já cria que Jesus era o Messias, e Paulo, então, viaja por várias cidades buscando apresentar Jesus como o verdadeiro Messias a todas as pessoas. E um dos que entende a mensagem e aceita e é transformado é Timóteo, com 13 anos de idade. E a gente ainda não chegou à conclusão, mas a gente já pode dizer que adolescentes, jovens, vocês estão na idade certa para crer em Jesus como Salvador da vida de vocês. E é claro, não só gente nova, né, adolescentes e jovens devem crer, todos devem crer, mas olhando para a história de Timóteo, a gente descobre então que ele conhece a Cristo com aproximadamente 13 anos de idade. A sua mãe e a sua avó eram devotas ao Senhor. Se você quiser pegar aí a sua Bíblia, 2 Timóteo,
capítulo 1, versículo 5, nós vemos a confirmação disso. Lá diz assim, 2 Timóteo 1, 5. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo, então, conversando com Timóteo, na segunda carta que ele envia para Timóteo, ele vai falar exatamente sobre isso, que a avó dele foi uma mulher devota, e esta devoção ela passou para a filha no sentido de ensinar a filha os caminhos do Senhor, e a filha, que é a mãe de Timóteo, também segue, e a mãe também passa a fé, o conhecimento, o temor do Senhor para o filho Timóteo. É muito legal a gente ressaltar que o pai de Timóteo não teve participação neste processo, no sentido que não era aquilo que ele cria, então automaticamente não é aquilo que ele ensinava. Normalmente nós ensinamos aquilo que nós cremos. O pai dele, como grego, que cria na religião dele, então não era isso que ele ensinava para o filho, quer dizer, ele não ensinava o judaísmo, mas a mãe ensinava. De fato, alguém certa vez disse que as mãos que balançam o berço são as mesmas que regem o mundo, porque de fato quem acaba tendo maior tempo, principalmente naquela época, com os filhos que influenciam muito positivamente ou negativamente os filhos, acaba sendo a mãe. E Paulo aqui está dizendo que tanto a mãe quanto a avó influenciaram muito positivamente a vida de Timóteo, e de tal forma que quando ele tem o contato, né, por meio do ministério do apóstolo Paulo com o evangelho, ele que já, digamos assim, estava sendo amadurecido no conhecimento do Senhor pelo ministério da mãe e da avó na vida dele, digamos assim, chegou o momento da colheita na época da primeira viagem de Paulo, quando ele estava ali com 13 anos. Então, mães, pais, invistam na vida dos filhos. De repente, na casa só tem um que é cristão, invista mesmo assim, busque ao Senhor, faça o seu melhor, usando a palavra para que o seu filho, a sua filha, possam conhecer ao Senhor Jesus quanto antes melhor. Timóteo, entre os seus 18 e 20 anos, ele vai seguir Paulo em viagem missionária, agora na segunda viagem missionária, que é o texto que a gente começou lendo em Atos capítulo 16. Quando ele tinha 13 anos, na época da primeira viagem missionária, ele se converteu. Agora, Paulo passa de novo pela cidade. E o versículo 3, agora de Atos 16, vai dizer que Paulo queria que ele, Timóteo, o acompanhasse. Tomou-o, então, e o circuncidou por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que seu pai era grego. E aí, então, Paulo observou que aquele rapaz que, quando ele passou pela primeira vez, tinha 13 anos e se converteu, agora esse rapaz, com 18, entre 18 e 20 anos, tinha bom testemunho, tanto do pessoal de Listra como de Icônio, e ele então vê nesse jovem alguém que poderia acompanhá-lo na sua viagem missionária. Então ele vai lá e circuncida Timóteo, porque ele não era circuncidado. Vamos só lembrar de uma coisa: Timóteo tinha mãe judia, o pai dele não era judeu. Portanto, a ação de levar o filho para ser circuncidado normalmente era do pai. Como o pai não era judeu, ele não se preocupou com isso. Então, ele deixa o filho sem a circuncisão. E por que Paulo se preocupa em circuncidá-lo? Paulo se preocupa porque o público para onde ele está indo eram judeus. Então, para não ter nenhum tipo de empecilho na apresentação do evangelho, ele vai e circuncida a Timóteo, para que não houvesse nenhum empecilho. Vamos dizer assim, hoje, só como exemplo, normalmente eu, pastor Luiz, prego sem gravata. Mas se eu vou a uma comunidade onde é comum o pastor usar gravata, para não criar nenhum empecilho, eu vou usar gravata. É isso mais ou menos que Paulo fez. Por quê? Porque em outro momento a gente vai encontrar o apóstolo Paulo não se mostrando tão preocupado
com relação à circuncisão. Por quê? Porque naquele momento o público é diferente. Lá naquele momento o público são os gentios. E os gentios não se preocupavam com a circuncisão. Por isso, então, a gente tem o que alguns vão chamar de uma contradição. Mas, na verdade, não é uma contradição. Agora, Paulo, se dirigindo ao público judeu, ele evita qualquer coisa que possa ser empecilho para que eles creiam. Em outro momento, em que o público não é judeu, o público é gentil, então não era importante a questão da circuncisão. Mas o fato é que esse Timóteo crê em Jesus com 13 anos, passado alguns anos ele já está pronto para servir ao Senhor e segue em viagem missionária. Que idade maravilhosa! Nós temos alguns jovens, adolescentes, se aproximando dessa idade e vão poder também servir ao Senhor. E nós oramos para que isso aconteça, seja onde for, da maneira como for, que o Senhor possa usar os nossos jovens e os nossos adolescentes na obra dele. E Timóteo, então, recebe algumas missões para cumprir. A missão de Timóteo recebida, ele acaba cumprindo para a glória de Deus de maneira muito correta. Ele recebeu a missão de encorajamento. Recebeu a incumbência de encorajar os irmãos em Tessalônica que passavam por perseguição. Primeiro e segundo Tessalonicenses, né? Primeira e segunda a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, dos dois livros, 1 e 2, vai falar a respeito da presença de Timóteo ali. E uma das coisas que ele tem como incumbência é encorajar os irmãos que viviam ali em Tessalônica, nessa região aqui. Agora, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, aí, ano 49 e 52, o ano Domini, o ano do Senhor, que eles saem dessa região aqui de Antioquia, passam aqui na região da Antioquia da Psídia e vão chegar aqui em cima em Tessalônica. Essa é uma das incumbências. Agora vamos pensar um jovem de 18 a 20 anos de idade sendo instrumento de Deus para encorajar irmãos de uma outra cidade, talvez irmãos recém-convertidos ou mesmo alguns mais experientes, mas Timóteo é chamado e usado por Deus para encorajar outros cristãos que estavam passando por perseguição, passando por dificuldade. Outra missão que ele recebe foi o de exortar, corrigir algumas dificuldades, né, que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto. Então, a missão dele é exortação, enviado com Erasto a Corinto para corrigir algumas dificuldades que a igreja estava enfrentando. A cidade de Corinto está aqui, na região lá da Grécia, então ele recebe também esta incumbência. Se você quiser olhar aí na sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, é um momento em que a gente encontra tal informação. 1 aos Coríntios 4, 17 diz: Por isso mesmo vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Lembrando que a igreja de Corinto, eles tinham várias dificuldades, né? De relacionamentos, algumas questões até de situação de pecado lá na igreja. Então, Paulo envia Timóteo juntamente com Erasto, outros textos vão mostrar a presença de Erasto, para ajudar na correção dessas dificuldades que estavam acontecendo lá na igreja de Corinto. De novo, nós não estamos aqui falando de alguém com muita idade, nós estamos falando de jovem, 20 e poucos anos, servindo ao Senhor com missões muito importantes de encorajamento, de exortação, de aconselhamento às igrejas. E aí o que nós acabamos de ler, por isso mesmo vos enviei Timóteo, meu filho amado, fiel no Senhor, ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Ele também fez parte do grupo que foi até Jerusalém, levando uma oferta para os cristãos que estavam em necessidade.
Atos capítulo 20, versos 4 e 5, tem a lista dos nomes. Se você quiser de novo também acompanhar aí, Atos capítulo 20, os versos 4 e 5, a gente encontra a lista dos nomes que foram. E acompanharam-no, capítulo 20 de Atos, versículo 4. E acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Sécundo de Tessalônica, Caio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da Ásia. Esses homens, porém, foram na frente e nos esperaram em Troade. Então, esse já faz parte do processo da viagem. Verso 16 do capítulo 20. Porque Paulo havia decidido passar longe de Éfeso, para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém, se possível, no dia de Pentecostes. Aqui, então, explicando um pouquinho do trajeto que Paulo iria fazer e a pressa dele por chegar até Jerusalém, porque ele tinha uma oferta para entregar para os irmãos que estavam em necessidades. Então, quanto antes ele chegasse, melhor. Segundo aos Coríntios 8, de 1 a 9, vai falar dessa oferta que foi levantada para ser levada aos irmãos em Jerusalém. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículos do 1 até o 9, diz assim: irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação, porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, também completasse entre vós essa expressão de bondade. Portanto, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a preocupação e no amor que temos despertado em nós, vede que também transbordeis nessa expressão de bondade. Não digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade de vosso amor mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Paulo está aqui simplesmente contando que os irmãos lá da Macedônia, mesmo sendo pobres, cada um deu do que podia, e alguns até além, para que houvesse uma oferta para ser levada lá para os irmãos de Jerusalém. E quem é que estava nessa turma? Timóteo. Ele fazia parte desta ajuda. Hoje em dia, nós temos, dentro da nossa denominação, vários projetos em que jovens se envolvem. Por exemplo, nós temos o projeto da Junta de Missões Mundiais, que é chamado Radicais. São os radicais. Eles vão para alguns países, campos missionários, e têm um período de 2 anos de serviço missionário no campo. Alguns já foram para o Haiti, outros já foram para a África. A Junta de Missões Nacionais tem feito algo semelhante, tipo radicais no sertão e outros radicais entre grupos indígenas, e são jovens que estão se colocando à disposição do Senhor para levar a palavra de Deus. Timóteo fez algo parecido. Se envolveu juntamente com Paulo e foi levar a ajuda financeira que os irmãos pobres lá de Jerusalém estavam precisando. Ele também acabou se tornando líder da igreja de Éfeso. Após o primeiro período de aprisionamento de Paulo, parece-nos que esse apóstolo deixou Timóteo em Éfeso, a fim de cuidar das questões dos falsos mestres, e também com a finalidade de supervisionar a adoração pública e providenciar a escolha de líderes para a igreja. 1
Timóteo capítulo 1, versículo 3. É o versículo que nós lemos agora para confirmar esta informação. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Conforme te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertires alguns de que não ensinem outra doutrina. Timóteo, então, ainda jovem, é deixado para liderar uma igreja lá na cidade de Éfeso, cujas ruínas a gente vê aí na imagem. 13 anos, com 13 anos, ele se converteu. Já vinha desde criança sendo orientado por sua avó e por sua mãe sobre as verdades a respeito da palavra de Deus. E aí, então, ao ouvir a respeito que Jesus era o Messias, ele então crê. Com 13 anos, com 18, entre 18 e 20 anos, ele já sai em viagem missionária recebendo missões. Dentre elas, a missão de encorajamento, de exortação, a missão em que ele foi a levar ajuda às pessoas carentes lá de Jerusalém, a missão de liderar uma igreja, um jovem liderando uma igreja. E olha só, como todo aquele que realmente se dispõe a servir ao Senhor, Timóteo também passou por algumas lutas. Ele foi preso. Timóteo também foi preso, possivelmente por causa da pregação do Evangelho. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 23, nós encontramos: tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto. Se ele já está solto é porque ele estava preso. Se ele chegar logo, eu vos verei com ele. O autor aos Hebreus nos conta que Timóteo enfrentou a prisão. Paulo, certa vez, ele disse algo muito interessante: aqueles que querem viver de maneira correta, de maneira piedosa, haverão de padecer perseguição. E ele disse isso com muita propriedade. Quem realmente serve o Senhor acaba passando por dificuldades, por perseguição. Oramos e desejamos que não, mas é muito comum. Vários tipos de perseguição. Às vezes não é uma prisão de maneira literal, mas várias lutas. Porém, os benefícios de servir ao Senhor superam a qualquer sofrimento. Então, todo jovem deve considerar entregar a sua vida ao Senhor para recebê-lo como Salvador de suas vidas e entregar as suas vidas ao Senhor para que Ele seja, de fato, o seu Senhor e para que você o sirva em todo o tempo na obra que Ele tem reservado para você, na missão que Ele escolheu para que você possa, então, servi-lo e promover a glória dEle. Timóteo era um jovem como outro qualquer, e ele tinha algumas características. A primeira delas é que ele era tímido. Se Timóteo chegar, tomai providência para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 10. E juntando com outros textos, né, a gente vai descobrir que Timóteo tinha esse perfil mais tímido, mais não tão atirado como outros jovens. Mas veja, um jovem tímido, que não era tão atirado, foi deixado lá em Tessalônica, foi enviado para Tessalônica, foi enviado para Corinto, foi deixado em Éfeso. Deus usa a todos, não são só aqueles totalmente atirados que vão e fazem. Não, Deus usa e coloca pessoas para ir cuidando da gente. Você vê, Paulo está escrevendo para a igreja, avisando, ó, ajeita as coisas aí para que ele não tenha muitas dificuldades. Paulo vai dizer em outro momento, ó, Timóteo, que ninguém despreze o fato de você ser jovem. Timóteo aceita esses desafios, mesmo tendo as suas limitações. Deus nos usa com as nossas limitações. E é muito interessante quando a gente reconhece as nossas limitações, mas ao mesmo tempo reconhecemos o poder de Deus. Deus usa todas as pessoas que se deixam usar por Ele. Você é tímido, você é mais expansivo, seja como for, só dependa do Senhor. Não, se você for expansivo, não acho que você vai conseguir tudo por causa do seu jeito. Não, nós conseguimos fazer a vontade de Deus com a ajuda do Senhor, com a ministração dele na nossa vida. E não é porque você é tímido que você não vai conseguir fazer.
Você vai conseguir fazer se você se colocar nas mãos do Senhor. Então, tanto para um estilo ou outro estilo, o principal é se colocar nas mãos do Senhor. Outra característica de Timóteo é que ele tinha uma saúde frágil. Por causa do teu estômago e das tuas dores frequentes, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho. 1 Timóteo 5:23. Paulo não está discutindo aqui se deve ou se não deve beber. O que ele está falando para Timóteo é: cuida bem da sua saúde. Você já tem uma certa limitação aí no aspecto do seu estômago e você tem algumas dores frequentes. Então, não beba somente água. O que acontecia é que naquela época a oferta de água boa, potável, era bem pequena, ou quase nula. Então, por conta disso, arqueólogos têm descoberto que era comum eles adicionarem o vinho à água, e isso fazia com que ela melhorasse a sua qualidade, evitando esses desconfortos que Timóteo e tantas outras pessoas tinham. Então, descobertas arqueológicas têm mostrado isso, que de fato em cada casa tinha, de repente, 2 potes embaixo da mesa, que era então quando fosse a ingerir água, fazia então essa mistura. E Paulo está preocupado com Timóteo, que era jovem, não vamos esquecer disso, e Paulo está falando: cuida bem da saúde. Em outro momento ele vai falar: cuida de ti mesmo. Bom, é muito comum o jovem, como todas as peças ainda são bem novinhas, né? Se esquecer que precisa cuidar da saúde. E uma colocação de Paulo para Timóteo é muito importante e é válida hoje. Jovens, cuidem bem da saúde. Por quê? Todos nós envelhecemos, e se a gente não cuidar bem da saúde, a gente vai ficar muito mal. Comecem a observar o número frequente de jovens que já têm problemas com a hipertensão, tem problemas aí diversos na área de gastrite, problemas, às vezes até que envolve a questão da falta de sono, falta da ingestão de água. Então, o jovem, às vezes, ele acaba sendo até mais doente, né? Colesterol alto, triglicérides alto, ele acaba sendo mais doente do que alguém que é mais velho. Porque a pessoa mais velha, às vezes, ela tem um cuidado maior, como de sono, dorme mais, se alimenta melhor, entende os seus limites, enquanto que o jovem, ele vira noites, né, acordado, dorme sempre de madrugada, acaba acordando tarde, ou às vezes tem que acordar cedo porque tem que ir para a escola ou para o trabalho, come muito mal, né, ingere coisas que não faz bem à saúde, come qualquer porcaritos, né, por aí, substitui o velho arroz e o feijão que o papai e a mamãe ficam lá insistindo para comer, não come frutas, não come verduras, e tudo isso acaba sendo prejudicial. E Paulo, tendo a Timóteo, que era um jovem, juntamente com ele dá esse conselho: toma cuidado com a sua saúde. E especificamente ele fala da situação do estômago e das dores frequentes que Timóteo tinha. Talvez você, jovem, seja alguém que esteja nessa situação. Então, cuide da sua saúde. Hoje nós temos boa oferta de água, então a nossa água não há necessidade de adicionar vinho. Então, beba bastante água, coma bastante frutas, verduras, legumes, arroz, feijão. Não tem problema de vez em quando comer alguma coisa que você sabe que não faz bem para a saúde, mas é muito gostoso. Mas toma cuidado. O Senhor precisa de você com boa saúde para servir na missão que ele tem reservada para você. Timóteo era um crente, outra característica dele. Atos 16:2, que nós já lemos, fala que os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Puxa, esse rapaz novinho é um crente de verdade. É muito legal quando as pessoas olham para os jovens e falam: poxa, esse jovem é gente muito legal. Ver a pessoa, mesmo jovem, envolvida com as coisas de Deus, levando a vida a sério, sendo um bom aluno na escola, sendo um bom funcionário, sendo alguém na vizinhança aonde mora, alguém que as pessoas ficam admiradas, o respeito com os pais e assim por diante, alguém que realmente demonstra
uma vida cristã elevada. Ele era um fiel companheiro que estava aí sempre presente, ajudando, principalmente o apóstolo Paulo e também os seus companheiros. E aí o texto diz que ele foi um dos mais constantes e fiéis companheiros do apóstolo Paulo até o fim. 2 Timóteo 4, de 6 a 22, vai mostrar um pouquinho isso. E é aquele texto em que Paulo já está preso, e ele então vai comentar com Timóteo que ele já está para morrer, versículo 6. Ele vai falar de ter combatido o bom combate, e depois, lá no finalzinho, ele vai pedir para Timóteo ir até ele, verso 21, em que Timóteo recebe de Paulo esse pedido: olha, apressa-te em vir antes do inverno. E aí ele vai falar de outras coisas, vai pedir para que Timóteo leve algumas coisas para ele também. Ele vai falar: quando vieres, versículo 13 do capítulo 4, traze-me a capa que deixei em Troade na casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo estava preso nessa prisão aí que aparece na imagem. Ao que tudo indica, ele foi levado de maneira súbita para lá, para Roma. Talvez ele tenha sido preso e neste processo ele não conseguiu nem pegar a sua capa, que todo viajante costumava levar. Então, ele agora está preso. Essa é a prisão Mamertina. Ela existe até hoje para visitação lá em Roma. E ela tinha essa estrutura. A parte de cima, que ficava no nível da rua, é onde os guardas ficavam. Depois, embaixo dessa parte, que está aqui em corte, né, para a gente ver, ficava o calabouço. Não tinha porta de entrada no calabouço, você pode perceber. Não tinha janelas no calabouço, você pode perceber. Todo preso, ele era descido ou tirado desse calabouço por essa abertura aqui, ó, que tinha no chão. Era um buraco que tinha no chão. Então, o preso, ele era descido por aqui, e quando ele era, se não fosse condenado à morte, ou mesmo que fosse condenado à morte, ele era retirado pelo mesmo buraco. Descia-se comida por aqui, ele recebia visitas. É lógico que a visita não descia, mas ela ficava aqui em cima conversando com ele pelo buraco. Sol, eles tomavam somente quando o sol ficava nesse rumo aqui, ó, de cima, passava pelo buraco do teto e a luz do sol descia por aqui. Ele pede para levar a capa e pede também para se apressar para ir antes do inverno, porque era um local muito úmido e frio. Aqui nesse cantinho passava e ainda passa um rego, onde água de um rio escorria e ela saía depois por algum espaço ali. Mas então, essa água constante correndo, falta de iluminação, falta da luz do sol, era um local muito úmido e no frio era muito frio. E quando chovia muito e o rio subia, houve algumas situações, pelo menos umas duas, ao que eu consegui pesquisar, em que houve enchente e muitos prisioneiros morreram afogados nesta prisão. Nós não sabemos se Timóteo conseguiu ir até Paulo na prisão antes dele ser decapitado, antes dele ser condenado à morte na época que Nero era o imperador. Mas esta era a situação de Paulo quando ele escreve para Timóteo, pedindo: Timóteo, vem me ver. Timóteo foi um dos mais constantes e fiéis companheiros do apóstolo Paulo. Nós estamos falando de um jovem que acompanhava um velho, que Paulo já era velho, ele deixa muito claro isso, que ele já estava velho, mas Paulo olha para esse menino e fala: vem comigo. E esse menino aceita a missão e se torna um fiel companheiro do apóstolo Paulo até seus últimos dias, nesse tempo, nessa prisão em que ele está lá em Roma. Ele era também dedicado e foi chamado de servo ou escravo, né? A mesma palavra, que significa, uma palavra que significa as duas coisas, servo e escravo de Cristo, que indica a sua elevada dedicação. Filipenses 1, Paulo e Timóteo são chamados de servos de Cristo. Ou Paulo diz que eles eram servos de Cristo, então Timóteo
é chamado dessa maneira, não só aqui, mas em outros lugares. A todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Reconhecimento. Um jovem assim teve o seu devido reconhecimento, logicamente da parte de Deus. Citado 24 vezes no Novo Testamento, mencionado em todas as cartas de Paulo, somente em Gálatas que não. Ninguém foi mais recomendado por Paulo do que Timóteo. Alguém que se converte aos 13 anos, com 18 ou 19 ou 20 anos, sai juntamente com o apóstolo Paulo. A partir daí, ele recebe missões. Encorajar a igreja de Tessalônica, exortar a igreja de Corinto, liderar a igreja de Éfeso. Foi um companheiro dedicado, mesmo sendo tímido, mesmo tendo saúde frágil, mesmo sendo um jovem como outro qualquer, mas é alguém que esteve ali fiel, foi companheiro até o fim, dedicado ao trabalho. E aí, o reconhecimento, que acima de tudo é o reconhecimento do Senhor, mas a gente vê um jovem, como outro qualquer, sendo muito usado nas mãos do Senhor. Mas mesmo assim, Paulo ainda o aconselha. 1 Timóteo 4,12, ninguém te despreze ou ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis. Observe, ninguém deve te desprezar. Mas você tem a tua parte a ser feita. Qual é a sua parte? Procura ser exemplo dos fiéis. Na palavra, no comportamento, no amor, na fé, na pureza. Ninguém deve te desprezar, mas você tem que ser exemplo para essas pessoas nestas áreas. E, na verdade, Paulo está falando, olha, seja exemplo na vida cristã, o comportamento correto. Na palavra, Paulo disse para ele assim, olha, enquanto aguarda a minha chegada, aplica-te à leitura. Leitura do quê? Das Escrituras, à exortação e ao ensino. Como ele era líder da igreja, essa expressão, aplica-te à leitura, diz respeito à leitura das Escrituras na igreja. E lembrando que naquela época a oferta de Bíblias, da Escritura, era bem diferente de hoje. O papel era muito caro, então normalmente se tinha as Escrituras somente lá na sinagoga. Então aqui o conceito de Paulo inicialmente é a leitura das Escrituras na sinagoga, mas aplicando para hoje, jovem, que ninguém menospreze você, mas você tem que ser padrão, modelo, exemplo para todos os fiéis na palavra. Então, leia a Bíblia. Leia constantemente a Bíblia. Conheça a Bíblia. E, se necessário, e com certeza há de ser necessário, ensine a palavra de Deus. Aconselhe, exorte por meio da palavra de Deus. A ideia de aconselhar e exortar está ali junto. Então, seja exemplo na palavra. Seja exemplo no comportamento. Não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às jovens como a irmãs, com toda pureza. 1 Timóteo 5, 1 e 2. O que Paulo está dizendo para Timóteo é, você é líder da igreja, mas quando você tiver que lidar com alguém que é idoso, com jovens, com mulheres idosas, com rapazes, com moças, faça isso da maneira correta. Então, os idosos, trata-os como se fosse o teu pai. As mulheres idosas, como se fossem a sua mãe. Os rapazes, como se fossem seus irmãos. As moças, como se fossem suas irmãs, com toda a pureza. E é muito importante esse conselho de Paulo para Timóteo, porque hoje a gente tem percebido algumas coisas. É muito comum a gente observar o jovem, talvez até por conta da quantidade de informação que tem e da desenvoltura, principalmente com a tecnologia. É normal o jovem se achar melhor do que os demais, principalmente com relação aos mais velhos. Eles acham que os mais velhos não têm nada para ensinar, que aquilo que os mais velhos estão falando não é importante, mas o que é importante é o que ele tem a dizer. E eu gostaria de dar uma sugestão a você que é jovem. Quando você estiver num grupo de pessoas, e nesse grupo de pessoas tiverem pessoas mais velhas que você, dedique mais tempo a ouvir do que falar. É muito importante que a gente aprenda isso. Nós, enquanto jovens, temos muito a aprender com as pessoas mais velhas. No caso de Timóteo, se houvesse algum problema, ele teria que repreender essas pessoas, ele deveria fazer isso, mas deveria fazer isso com todo cuidado.
tratando os mais velhos como pais, as mais velhas como mães, e também os demais que fossem da sua idade como irmãos e irmãs, com toda a pureza e respeito. A gente tem observado que tem faltado isso nos jovens hoje. Jovens, vocês são super inteligentes, têm acesso à tecnologia que muitos de nós mais velhos nunca tivemos, mas o respeito precisa ainda existir. Então, quando você estiver numa rodinha, procure ouvir mais, falar menos. Principalmente se as pessoas que estiverem ali são mais velhas. Mesmo que elas não entendam de tecnologia, elas entendem da vida. E, por favor, aprendam isso. Quando você estiver com outros jovens da sua idade, não tente ser o melhor. Não tente provar que você é melhor do que eles. Mas eles também têm algo a ensinar para você. Então, tenha sempre um momento de troca com eles. Isso é muito importante, o seu comportamento. Há muitos jovens que começam a ser até evitados porque são muito arrogantes, sabem tudo, já viram tudo, tudo que eles têm é melhor, tudo que eles sabem é melhor, e essas pessoas não têm um comportamento. Então, eu sei que é muito comum agir assim, mas como a gente está falando para pessoas que desejam mostrar realmente que tem a Jesus no seu coração, o desafio é, para nós que temos a Jesus no coração, o desafio é que no mundo de tantas pessoas iguais, o desafio é ser diferente. E com Cristo a gente pode ser diferente. Então, trate com muito respeito o idoso. Não queira ficar falando o tempo todo, né? Isso a gente encontra lá no Antigo Testamento, respeito às cãs, Levítico a gente viu sobre isso. Isso é respeito àqueles que têm cabelos brancos. Então, quando você estiver nessa turminha da turma mais velha, ouça mais, fale menos. Isso é muito joia. Você vai ser muito respeitado, assim como Timóteo foi também. Nesse quesito, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Trava o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna para a qual foste chamado, tendo já feita a boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, dentro do seu comportamento, segue o que é correto, o que é, de fato, a vida cristã, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Seja uma pessoa cuja vida mostre um comportamento exemplar. Seja também exemplo no amor, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, né? O mesmo texto, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor. Seja exemplo no amor. Amar, voltando àquela questão do comportamento, que está muito ligado aí, amar implica em você buscar não ser melhor do que o outro. Amar implica você ouvir o outro. Para quem, jovens, né, que tem avô e avó, sabe o quanto que pessoas mais velhas têm algo a contar. Mesmo que seja a mesma coisa quase toda semana, não tem problema. E isso é muito legal. Você vai envelhecer, você vai perceber como faz bem lembrar das coisas que foram significativas para nós. Então, seja amoroso, ouça-os. Ouça-os. Mais do que isso, seja amoroso. Pergunte para eles aquelas histórias que você sabe que dá prazer para eles contar para você. Seja amoroso. Isso vale tanto para pessoas ligadas a você, no caso seus avós, né? Ligadas de maneira por causa da família mesmo. Isso vale para os irmãos aqui na igreja, pessoas na sociedade, às vezes um professor na faculdade, um servente lá da faculdade, que você o vê varrendo. Mostre o seu amor, o seu carinho, sabe? Simplesmente ame essas pessoas. Pergunte, depois ouça. Quando estiver na roda, mostre amor, deixe-as falar, aprenda com elas, seja humilde. Na fé, dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate, conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Na época de Timóteo, já havia um grupo de pessoas que estavam se voltando para aquilo que era, digamos assim, atraente no mundo. Ganhar dinheiro, fama,
E eles estavam correndo por conta própria atrás dessas coisas, atrás de novidades, novas doutrinas. Mas Paulo falou, ó, não segue essa turma não. Conserva a fé, a boa consciência, fica firme naquilo que você aprendeu. Porque alguns, rejeitando essas coisas, naufragaram na fé. E esse texto que a gente leu está lá em 1 Timóteo 1, 18, 19. Mas Timóteo é aconselhado, mantenha a fé. Naquilo que você acredita, naquilo que foi te passado, creia nisso. Muitas novidades, jovens, virão. E sempre haverão coisas novas. Às vezes coisas até antigas, mas com uma roupagem nova. Conserve a tua fé em Jesus Cristo. Isso é muito importante. Também seja exemplo na pureza. Foge também das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. 1 Timóteo 2, 22. Foge, lembra de José? Lá no Antigo Testamento, livro de Gênesis, quando ele estava lá no Egito, trabalhava para Potifar, e a mulher de Potifar investiu contra ele, e ele então foge, ele corre. É a mesma ideia que Paulo está passando aqui para Timóteo. Foge das paixões da juventude. Elas são muito agradáveis, são boas, divertidas, mas não combinam com a vida com Cristo. O jovem cristão, ele pode se divertir e se diverte muito, sem se entregar às paixões mundanas da juventude. Então, foge delas, leia muito a Bíblia, busque ter companheiros e companheiras, né, colegas cristãos, para que juntos vocês influenciem aqueles que não são cristãos a crerem também em Jesus, mas fujam dessas coisas que não agradam o Senhor. Ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Quando Timóteo ouviu isso, ele estava com aproximadamente 32 anos de idade. Converteu-se aos 13, com 20 mais ou menos, sai para viajar, recebe todas aquelas incumbências, encorajar a igreja em Tessalônica, exortar a igreja de Corinto, recebe a missão de liderar a igreja de Éfeso e outras coisas que ele vai fazendo, e com 32 anos ele ainda está recebendo esse conselho. Seja exemplo para os fiéis. E Paulo está dizendo para ele assim, com 32 anos você é jovem. Uma palavra muito legal aqui. Tem muita gente com 30 anos que está se curvando e falando, eu já sou velho, eu já não vou virar mais nada, eu já fiquei para titio, para titia. Moçada, com 30 anos, vocês estão na flor da idade, e não é na flor da idade murcha, não. Então, vocês estão com muito vigor ainda, aproveitem. Quando vocês chegarem lá nos 50, 50 e poucos, vocês vão ver quanto vigor vocês ainda terão para servir ao Senhor. Então, que ninguém te menospreze, mas vocês devem ser padrão para os fiéis. Sabe, nesse mundo de iguais, eu já citei isso hoje, seja você diferente. Seja você aquele que fala, não, eu vou fazer, daí eu estou com vigor. E quando você ficar mais velho, você vai ter a vontade de fazer, mas não vai ter a força para fazer, o ânimo para fazer, por conta da alimentação física. Aproveita isso hoje. Então, é muito legal ver que Paulo fala que Timóteo, com 32 anos, era um jovem. Então, se você está nessa turma aí, que está na faixa dos 30, 40, 40 e poucos anos, e está se achando velho, ó, muda a cabeça. Leia a Bíblia e você vai descobrir que Timóteo, com uns 32 anos de idade, é chamado de garotão. Eu corto o cabelo num lugar que eu brinco com o barbeiro lá, o cabeleireiro, né? Barbeiro mesmo. Que eu vou lá só porque ele me chama de jovem. E ele sempre me fala assim, e aí, jovem? E eu brinco com ele, eu venho cortar o cabelo aqui só porque você me chama de jovem. Você é jovem. Use a tua juventude para que você viva para Cristo, com Cristo, sendo exemplo para todos os fiéis, em todas essas áreas que já foram citadas aqui. Algumas lições para nós. Nunca é cedo e, claro, nunca é tarde para crer em Jesus. Timóteo, com 13 anos, creu em Jesus. Não sei se você já creu, mas hoje é o dia, esta é a hora para você reconhecer Jesus como Salvador e Senhor da tua vida. Creia em Jesus, entregue a sua vida a Ele. Sirva-o para todo o sempre.
nunca é tarde para crer em Jesus. Sirva ao Senhor em todo o tempo, em todo lugar, sendo o padrão de uma vida cristã elevada. Na nossa comunidade, seja você aquela pessoa que nós vamos olhar e falar: louvado seja Deus por este jovem, por esta jovem. Sirva ao Senhor, se disponha, diga assim: olha, eu posso servir, eu quero servir. Se você ainda é solteiro, como diz a Bíblia, Paulo disse, né, que os solteiros cuidam das coisas do Senhor. Então, diga assim: Senhor, eis-me aqui. Diga para a igreja: olha, eu estou aqui, eu posso fazer. Precisa do quê? O que eu posso ajudar? Não tem isso. Podemos criar. Se coloque à disposição do Senhor com essa vida cristã elevada, com um padrão de vida cristã muito elevado. Viva para a glória de Deus, dando bom testemunho para os cristãos e não cristãos. Foi isso que Timóteo fez. Ele viveu para a glória de Deus. No teu caso, viva para a glória de Deus, sendo um bom aluno na escola, tirando as melhores notas, orando a Deus e descobrindo qual a faculdade que Ele quer que você faça, para que você possa ter uma ótima formação, para que você possa ter uma ótima renda, para que você tenha uma vida tranquila, para investir tudo que você é, tudo que você tem, todos os seus bens na obra do Senhor, para que você o sirva de maneira completa. Sirva ao Senhor, viva para a glória dele, ore a Deus. Se você ainda é solteiro, por um bom relacionamento, para você encontrar a pessoa que Deus tem reservada para você namorar, noivar e casar. E juntos, como casal, vocês sirvam ao Senhor. Para que juntos, como casal, você tenham filhos para servirem ao Senhor. Então, essa ideia de viver para a glória de Deus envolve toda a sua vida. Tá bom? Então, que estas lições na vida de Timóteo possam ser lições preciosas e que você seja um jovem respeitado para a glória de Deus. E o nosso desejo é que você não só entenda o que foi passado para nós nessa manhã, mas que você, pelo poder de Deus, possa viver isso, também ser um jovem respeitado, não para a sua glória, é claro, mas para a glória de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse texto, por essa história, pela vida de Timóteo, que cremos, inspira as nossas vidas. Oramos pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, juniores, crianças, pelos adultos, por cada um de nós, para que possamos, olhando para este modelo de vida, seguirmos, porque Timóteo, olhou para Cristo e foi imitador do Senhor. Que nós possamos fazer o mesmo, olhar para Cristo e sermos imitadores do Senhor, promovendo assim a tua glória. Obrigado, oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.